Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, anúncio das solenidades móveis deste ano de 2026. Sabeis que pela misericórdia de Deus, assim como nos alegramos pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também vos anunciamos a alegria da ressurreição do mesmo Jesus, nosso Salvador. No dia 18 de fevereiro, iniciaremos o jejum da Sacratíssima Quaresma, com a quarta-feira de cinzas. No dia 5 de abril, celebrareis com alegria a Santa Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 17 de maio, ocorrerá a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 24 de maio, a festa de Pentecostes. No dia 4 de junho, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. No dia 29 de novembro, será o primeiro domingo do Advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, neste tempo do Natal, nos alegramos hoje com a celebração da Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. A Epifania é a manifestação de Deus a todos os povos. E essa manifestação de Deus a todos os povos, ela foi anunciada no Antigo Testamento. E de modo muito especial, na primeira leitura e no salmo que nós acabamos de escutar desta missa, nós vemos como que o povo de Israel esperava esta manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, na primeira leitura, diz que uma luz iria brilhar e a glória do Senhor iria se manifestar. E diante dessa manifestação, continua o profeta, ele diz que os povos, todos, iriam ao encontro dessa luz. Ele diz que viriam os reis de toda a terra, trazendo as suas riquezas do além-mar, de Midian, de Éfa, de Sabá. Ele diz que os filhos virão com as suas filhas aos colos, trazendo presentes. Ele diz que serão incontáveis, inumeráveis, os camelos, os dromedários, o povo que iria lá ver o Senhor. Ele diz que seria uma manifestação gloriosa.
gloriosa, e que milhares de milhares iriam naquele dia para ver essa manifestação, para ver a glória do Senhor. Também o Salmo diz mais ou menos as mesmas coisas, porque essa era a expectativa do povo de Israel. O Salmo diz que as nações de toda a terra hão de adorá-lo, que os regitasses e das ilhas hão de vir e oferecerem seus presentes e seus dons. Também os reis de Seba e de Sabá irão trazer as oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servir. Ou seja, a expectativa, meus queridos, para esse dia, para a manifestação do Senhor, era grandiosa, era estrondosa, era uma coisa espetacular. Se a gente olha para a realização dessa manifestação, né, é difícil da gente ver esse cumprimento, né? Porque se a gente olha para o evangelho que nós acabamos de escutar, o que nós vemos? Nós vemos um trono, o rei no seu trono? Não. A gente vê uma criança indefesa, pobre, filhos de pais pobres, no estábulo, no curral. A gente vê milhares e milhares de pessoas chegando, milhares e milhares de reis indo ao encontro da luz que ia brilhar? Também não. A gente vê 3 reis magos, que a gente não sabe de onde que é, de onde que vinha, quem era, ninguém conhecia, trazendo tesouros, trazendo maravilhas de presentes. Também não. Cada um traz, né? Cada um oferece ali um punhadinho de ouro, de incenso, de mirra. A gente vê a multidão das pessoas indo lá visitar aquele menino, visitar a manifestação do Senhor. Também não. Quem vai chegar lá para visitar são alguns pastores depois que vão lá. E os bichos que estavam lá naquele curral. Quando a gente olha para a realização, é bem decepcionante, né? Não parece que de fato está acontecendo a manifestação, a epifania de nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a nossa vida também é assim. Às vezes nós esperamos grandes coisas de Deus. Às vezes nós, vivemos um pouco o mundo da ideia de que Deus tem que se manifestar de forma grandiosa, tem que acontecer um grande milagre, tem que acontecer uma grande graça na minha vida, na minha história, para que eu veja de fato a manifestação de Deus. Às vezes nós esperamos muito de Deus, às vezes nós esperamos muito das pessoas, e achamos que as pessoas têm que fazer coisas grandiosas para manifestar o seu amor, que de fato nos ama, que de fato gosta de nós. Às vezes nós vamos esperando coisas grandiosas pela vida, mas, meus queridos irmãos e irmãs, com essa cabeça, nós podemos cair no perigo de esperar tanto e deixar de reconhecer a manifestação maravilhosa de Deus no cotidiano da nossa vida. A sua manifestação de forma simples, de forma ordinária, nos momentos da nossa existência. Muitas vezes, queridos, nós nos tornamos pessoas reclamonas, que murmuram tanto, porque nós, esperando grandes coisas, esquecemos e não damos conta de que Deus se manifesta de forma simples. Como a estrela nos dizer: eu estou contigo, eu estou do teu lado. Deus se manifesta de forma simples, que seja no abrir dos nossos olhos, na casa que nós temos, na cama do cobertor, nas pessoas que estão ao nosso lado, que seja na comida que nós temos, a possibilidade de ir e vir. Não nos falta nada. O Senhor se manifesta na nossa vida de forma concreta, nas pessoas que estão à nossa volta, na igreja, nos irmãos e irmãs que insistem em testemunhar para nós que vale a pena ser de Deus. O Senhor se manifesta, meus queridos, nas coisas pequenas. E as pessoas também manifestam o seu amor para cada um de nós nas coisas pequenas, nas renúncias de cada dia, no sacrifício de cada dia, no sim de cada dia, na fidelidade, no ouvido, no abraço. As pessoas manifestam o seu amor muitas vezes de forma escondida,
manifeste o seu amor, meus queridos, se colocando ao nosso lado dia a dia, lutando as nossas lutas, compartilhando os nossos sofrimentos, se alegrando com as nossas conquistas, chorando com as nossas derrotas. Meus queridos irmãos e irmãs, precisamos pedir a Deus para nós esse dom e essa graça de viver a realidade. E a realidade da nossa vida é que Deus é fiel e Ele nunca nos abandona. E Ele sempre manifesta o seu poder, a sua graça, a sua presença. Veja bem, queridos, naquele lugar simples, humilde, pode até parecer que Deus não estava se manifestando ali, mas Deus está. Era o próprio Deus que era aquele menino. Era a salvação que tinha chegado até o povo de Israel, até cada um de nós. Podia parecer que não estava se realizando as promessas, as expectativas do povo de Israel, mas estava. Completamente. E nós vamos ver na história que essas promessas vão ficar pequenas diante da grandeza daquele dia. Porque, sem dúvida nenhuma, os reis magos são reis desconhecidos. E os presentes que eles levaram nem se compara àquilo que o profeta, que o Salmo disse que iriam levar. Mas se a gente for olhar há 26 mil anos do cristianismo, eles só foram primeiros. Quantos e quantos reis, rainhas, soberanos, chefes de estados, presidentes, foram até Belém, até aquela curral, que hoje é a igreja da Natividade. Quantos e quantos poderosos desse mundo levaram seus presentes, levaram seus dons incontáveis em valor e entregaram naquele lugar em adoração pelo Rei verdadeiro que nasceu. Quantas e quantas pessoas em 2026 anos foram até aquela casa com seus filhos ao colo, já seja a pé, em peregrinação, já seja de carro, de ônibus, de navio, de avião. Quantas e quantas pessoas? Fica pequena, meus queridos. Muitas vezes pode parecer que Deus não cumpre as suas promessas, mas Ele cumpre. O problema é que nós esperamos demais e não nos damos conta de que Deus age de forma simples, de forma cotidiana, e que as suas graças na nossa vida são incontáveis diariamente. Vamos pedir ao Senhor esse dom e essa graça. Veja bem, os magos chegaram lá guiados pela estrela. E eles tinham tudo para se decepcionar. Porque eles tinham ido ao palácio de Herodes. Eles tinham visto o que é um rei, o que é um trono, o que é um luxo, o que é um poder. E de repente a estrela para diante de um estábulo. E ali está uma criança pobre, com pais pobres, sem nada. Eles teriam tudo para duvidar. Para chegar e dizer, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. A estrela errou o GPS. Não é aqui não. Viemos para o lugar errado. Mas aqueles homens, queridos, eram sábios. E como todo verdadeiro sábio, se abre ao mistério. Eles reconheceram naquele menino o Rei de todos os povos. E o, disse a palavra, adoraram. Se prostraram diante do Senhor, que estava ali, que estava presente. Precisamos aprender, meus queridos, aonde está a verdadeira sabedoria desta vida. A nossa vida é um mistério. É um mistério de um Deus que vem ao nosso encontro. É um mistério de um Deus que se manifesta em coisas muito pequenas na nossa vida. Que Ele nos ajude a, em vez de nos decepcionar tanto, reclamar tanto, por aquilo que a gente acha que deveria ser e não é, que Ele nos ajude, meus queridos, a nos abrir ao mistério. Que Ele faça de nós pessoas que adorem mais, que louvem mais, que bendigam mais a sua grandeza, a sua manifestação no nosso dia a dia, na nossa vida. Que Ele faça de nós verdadeiros sábios que sabem agradecer o seu amor, a sua graça,
a sua presença. Repito, desde o abrir dos nossos olhos, ao sol, à chuva, aquilo que Ele nos dá a cada dia. Vamos pedir esse dom, essa graça, porque aqui está a sabedoria de se abrir ao mistério, que manifesta a certeza de que Deus está presente. Nós estamos na missa. E a missa hoje é a maior manifestação de Deus. A maior manifestação de Deus. Aonde Deus mais uma vez se manifesta de uma forma simples. Com matérias tão simples. O pão tão frágil. O vinho. Por mãos de ministros tão frágeis. Tão fracos. Tão pecadores. É aí que Ele escolheu esse manifestar. É aí que Ele escolheu ficar no meio de nós. E na missa nós temos essa certeza. E como é difícil para muita gente acreditar na Eucaristia. Como é difícil para muita gente acreditar que verdadeiramente Deus Todo-Poderoso, nesta celebração, numa igreja simples, baixa aqui, se faz presente e se dá como alimento para nós. O seu corpo, o seu sangue, nós podemos vê-lo, contemplá-lo, tocá-lo, comê-lo. Como é difícil as pessoas acreditar, como é que pode Deus Todo-Poderoso vir por mãos de homens tão frágeis. Meus queridos, da mesma forma que Ele quis vir frágil em Belém, Ele também quer vir frágil para mostrar para cada um de nós que Ele é um Deus conosco, que Ele é o Emanuel. Na missa, nós encontramos verdadeiramente, em nenhum outro lugar, nós temos essa graça de encontrar verdadeiramente com Deus vivo e verdadeiro. Mas até quando, meus queridos irmãos e irmãs católicos, a missa para nós vai ser uma obrigação, ou um dever? Aí eu vou para não ficar em pecado, aí eu vou para o padre que eu vou, aí eu vou para eu ver as pessoas, para eu me reunir, aí eu vou porque até pode. Meus queridos, a missa para nós precisa ser o ápice da nossa semana, ou do nosso dia, o ápice da nossa vida, porque a missa não pode ser uma obrigação. A missa é um momento mais espetacular e maravilhoso da manifestação de Deus. E eu quero estar lá para ver. Eu quero estar lá para contemplar. Os reis magos vieram de tão longe para se encontrar com o Senhor, para se encontrar com Deus, guiados pela estrela. Nós também, como eles, somos chamados a vir de tão longe, às vezes não é tão longe, para encontrar com o Senhor, para vê-lo, para contemplar, para adorar, para glorificar. Porque tem sido a missa para mim e para você. E como nós podemos participar da missa? Vamos pedir ao Senhor esse dom e essa graça. Que aqui seja o ápice da nossa semana, o ápice do nosso dia. E que nós, ao entrarmos nos atos do Senhor, ao entrarmos nesta pequena gruta, nós possamos nos abrir ao mistério, nós possamos adorar. E que em cada missa nós possamos voltar para a nossa casa por outro caminho. Os reis magos, eles foram por um caminho, mas eles voltaram por outro. Eles voltaram pelo caminho do amor, pelo caminho da paz, pelo caminho, não pelo caminho da soberba, do orgulho, da vingança, do ódio, do poder. Eles voltaram pelo caminho do Senhor. Que a estrela sempre me guie e te guie pelos caminhos do Senhor. Que a estrela nos ajude sempre, queridos, a nos abrir diante do mistério e a reconhecer a presença de Deus em cada momento da nossa vida. Que a estrela nos ajude a sermos cristãos, pessoas que adoram
vidas, bons e maus, que são as nossas expectativas ou não, que estão dos nossos agrados ou não. Que a estrela nos ajude a adorar o Senhor em cada momento, porque reconhecemos que a nossa vida é um caminho de salvação e que o Senhor nos visita, nos toca e nos conduz. Quando conduziu esses reis magos e como conduz a vida de todo homem e toda mulher que se abre para a sua ação. Que o Senhor nos dê esse dom e essa graça, e assim seja. Amém.